Quando eles abriram a porta do hotel e me viram sentado, com uma xícara de café na mão, o rosto do meu genro mudou de cor 3 vezes em menos de 10 segundos. Eu apenas levantei a xícara na direção dele e disse com a voz mais tranquila que tive na vida: "Bem-vindo. Espero que a viagem tenha sido boa." Mas, para entender o que aconteceu naquele hotel, você precisa entender o que aconteceu antes. Muito antes. Porque essa história não começa ali naquele lugar. Começa numa mesa de jantar em Fortaleza, numa noite de sexta-feira, com uma frase que minha filha disse para mim com aquela delicadeza de quem entrega uma faca sorrindo. Se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Todo sábado tem uma história nova aqui. Histórias de família, de dignidade, de pessoas que foram subestimadas e encontraram o jeito certo de mostrar o tamanho do erro de quem as subestimou. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Agora, vem comigo. Meu nome é Sebastião Moura Cavalcante. Tenho 71 anos. Nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará, filho de pedreiro e lavadeira, o terceiro de 7 irmãos. Cresci num mundo onde luxo era ter carne no feijão no domingo e onde o futuro era uma coisa que você construía com as próprias mãos porque ninguém ia construir por você. Fui embora de Juazeiro aos 18 anos com uma mochila de lona, 200 cruzeiros que minha mãe tinha guardado debaixo do colchão sem me contar, e uma carta de apresentação para um tio distante que morava em Fortaleza e tinha dito uma vez que podia arrumar serviço no hotel onde trabalhava como cozinheiro. O tio me recebeu por 3 dias. Depois do terceiro dia, disse que o serviço não tinha mais vaga e que eu precisava me virar. Me virei. Comecei como ajudante de limpeza num hotel pequeno no centro de Fortaleza. Varria corredor, limpava banheiro, trocava lençol, carregava mala de hóspede com aquele sorriso que você aprende a manter no rosto quando o trabalho é duro e o salário é pouco, mas a alternativa é pior. Fiz isso por 2 anos. Observei tudo o que acontecia ao redor. Como a recepção funcionava, como a cozinha era gerenciada, como um hotel pequeno com pouco dinheiro conseguia parecer mais organizado do que era, com atenção ao detalhe e disciplina de rotina. Aos 21 anos, pedi para ser transferido para a recepção. O gerente na época, um senhor chamado Seu Horácio, me olhou de cima a baixo e disse: "Você fala bem e tem postura, mas recepção é para a pessoa que sabe lidar com gente difícil, sem perder o sorriso. Você aguenta isso?" Disse que aguentava. Aguentei por 4 anos. Aprendi inglês estudando à noite com um dicionário velho que comprei numa banca de usados. Aprendi espanhol ouvindo os hóspedes e repetindo em casa para o espelho antes de dormir. Aprendi que hóspede irritado não quer solução rápida, quer ser ouvido primeiro, e que a maioria dos problemas de atendimento no mundo são problemas de escuta, não de recurso. Aos 26 anos conheci Marlene. Ela era professora de ensino fundamental, filha de família simples do bairro de Messejana, com aquele jeito direto de olhar para as coisas que me desarmou desde a primeira conversa. Nos casamos 2 anos depois num casamento pequeno, com a família reunida no quintal da casa dos pais dela, comida feita pelas tias, música tocada por um primo que sabia 3 acordes no violão e tocou a noite toda mesmo assim. Moramos em apartamento alugado no início. Ela dava aula. Eu trabalhava no hotel. A vida era justa, não era fácil, mas era justa. Nossa filha Patrícia nasceu quando eu tinha 31 anos. E desde o dia em que segurei aquela menina nos braços pela primeira vez, senti aquilo que só quem tem filho entende. Que você é capaz de fazer qualquer coisa por um ser humano que nem te conhece ainda. Que o amor que chega assim, de repente, sem aviso prévio, é o tipo mais assustador e mais bonito que existe. Trabalhei com mais propósito a partir dali. Aos 34 anos, fui promovido a gerente de operações no hotel onde trabalhava, que tinha mudado de dono e ganhado reforma. Aprendi gestão de custo na prática. Aprendi negociação com fornecedor. Aprendi a ler balanço financeiro com um livro de contabilidade que tomei emprestado da biblioteca pública
e renovei 6 vezes antes de devolver com as páginas gastas nas partes que mais usei. Aos 42 anos, juntei as economias de 18 anos, peguei um empréstimo que levei 3 semanas para conseguir aprovação e que o gerente do banco me olhou com aquela expressão de quem está duvidando, mas não pode dizer abertamente, e comprei uma pousada pequena em Canoa Quebrada, no litoral cearense. 6 quartos, café da manhã incluso, estrutura que precisava de reforma, mas tinha uma vista que valia mais do que qualquer reforma. Reformei com as próprias mãos nos fins de semana, durante 8 meses. Marlene me ajudava nas tardes de sábado. Patrícia, que tinha 11 anos na época, passava as manhãs de domingo ajudando a pintar o cercado do jardim com aquele entusiasmo de criança que ainda não sabe que pintar cercado cansa. A pousada abriu com lotação completa no primeiro fim de semana. Não por sorte. Por 3 meses de contato com agências de turismo, por um cartão de visitas distribuído em cada hotel de Fortaleza que eu tinha passado, por uma atenção ao detalhe no café da manhã que os primeiros hóspedes comentaram para outros hóspedes. Boca a boca. A propaganda mais antiga do mundo e a mais verdadeira. Em 5 anos, a pousada estava consolidada. Em 8 anos, comprei a propriedade ao lado e expandi para 18 quartos. Em 12 anos, aquela pousada de 6 quartos com cercado pintado por uma criança de 11 anos tinha se transformado num hotel boutique reconhecido, com avaliação alta nas plataformas de turismo e lista de espera para datas de feriado. Marlene foi embora 6 anos atrás. Não do casamento, da vida. Um AVC rápido, numa manhã de terça-feira comum, enquanto preparava o almoço. Eu estava no hotel quando recebi a ligação. Cheguei ao hospital em 20 minutos, mas ela já não estava mais quando cheguei. Aquela manhã de terça-feira dividiu minha vida em 2 blocos. Antes e depois. Patrícia já era adulta, já morava em Fortaleza, já trabalhava numa empresa de marketing digital. Vinha a ser avô 2 anos mais tarde, quando ela teve o Daniel, um menino de olhos grandes e jeito calado, que nasceu parecendo já estar pensando em algo sério. Fui ao hospital no dia do nascimento, segurei o neto nos braços e senti a mesma coisa que tinha sentido 34 anos antes com a Patrícia. Aquele amor que chega sem aviso e ocupa todo o espaço disponível. E foi nessa época, quando Patrícia tinha 34 anos, que ela me apresentou Fábio. Fábio era gerente comercial numa empresa de importação. Filho de família do bairro de Aldeota, em Fortaleza. Bem apresentado, articulado, com aquele jeito de conversar que preenche o espaço ao redor de uma forma que você demora um tempo para entender se é presença genuína ou se é volume bem calibrado. Gostei dele na primeira vez. Ou achei que tinha gostado. Agora, olhando para trás com a distância que o tempo dá, acho que o que senti foi uma boa impressão causada com eficiência. Que é diferente de gostar de verdade. Eles se casaram 1 ano depois. Casamento bonito, em Fortaleza, família dos dois reunida. Eu estava no lugar que me cabia, acompanhando minha filha ao altar, com aquele orgulho de pai misturado com saudade da Marlene, que deveria estar ao meu lado naquele dia e não estava. Mas foi um dia bonito de verdade. Um dos últimos dias em que as coisas pareciam simples. O problema não começou no casamento. Começou depois. Aos poucos. Do jeito que problemas de família sempre começam. Com coisas pequenas que você descarta porque não quer criar confusão onde parece que não tem. Fábio começou a me tratar de um jeito que levou tempo para eu conseguir nomear. Não era grosseria aberta. Nada que você pudesse apontar com o dedo numa conversa e dizer foi isso, foi aqui. Era aquela coisa sutil de quem diminui sem atacar, de quem coloca o outro num lugar menor sem deixar evidência clara. Era o tom com que ele perguntava sobre o hotel. Aquela inflexão levemente condescendente de quem pergunta sobre o hobby de alguém mais velho. Era a forma como ele falava de negócios na minha frente, como se eu não entendesse os termos. Como se décadas de gestão hoteleira fossem menos relevantes do que um cargo de gerente comercial numa empresa de médio porte.
Era a maneira como ele redirecionava a conversa quando eu começava a falar sobre algo que eu conhecia bem. O jeito que ele olhava para o lado quando eu falava de números, como se os meus números não merecessem atenção. Separados, cada um desses gestos parece exagero de quem está procurando ofensa onde não tem. Juntos, ao longo de meses, formam um retrato muito claro de como alguém pensa sobre você. Mas o que me pesou mais do que o comportamento de Fábio foi o que vi acontecer com Patrícia. Ela foi cedendo aquele padrão aos poucos, não de golpe. Aos poucos, da forma mais triste possível, cedendo em partes pequenas, cada uma delas justificável no momento, cada uma delas parecendo razoável quando isolada, mas que juntas foram mudando o lugar que eu ocupava na vida dela de um jeito que eu só fui ver completo quando já estava estabelecido. Ela ligava menos. Quando ligava, o tom tinha um cuidado diferente. Aquele cuidado de quem está gerenciando uma conversa em vez de tendo uma conversa. Os almoços de domingo, que eram tradição desde que o Daniel nasceu, foram ficando mais espaçados. Às vezes eu era avisado com 2 dias de antecedência que o fim de semana tinha ficado cheio. Eu aceitava, porque era minha filha, e porque preferia acreditar que era fase, que era a correria da vida jovem com filho pequeno, e trabalho, e casamento novo, e não o que eu estava começando a suspeitar que era. Então, vieram as férias. Fábio organizou uma viagem para comemorar 5 anos de casamento. Uma semana num resort em Maragogi, em Alagoas. Convidou os pais dele, um casal de uns 60 anos que eu tinha encontrado em eventos familiares poucas vezes. Convidou a irmã dele com o marido. Convidou um casal de amigos próximos dos dois. 7 adultos e o Daniel, que tinha 4 anos e ia com a mãe. Numa noite de sexta-feira, jantando com Patrícia no meu apartamento em Fortaleza, ela me olhou com aquele olhar de quem praticou o que vai dizer antes de dizer, e falou com uma voz cuidadosa demais para ser espontânea. Pai, a viagem é só para a família mais próxima e os amigos mais íntimos do Fábio. Dessa vez fica para a próxima, tá? Família mais próxima. Eu sou o pai. Sou o avô do Daniel. Sou a família mais próxima que ela tem no mundo inteiro desde que a Marlene foi embora. Não disse isso. Não levantei a voz. Não questionei a lógica. Sorri e disse: tudo bem, minha filha. Vai com saúde. Ela pareceu aliviada. Aquele alívio que machuca mais do que o pedido em si, porque mostra que ela sabia que estava errado. Sentiu o peso disso. E foi assim mesmo. Levantei as xícaras, fui até a pia, lavei, guardei. E fiquei olhando pela janela por um momento, com as mãos apoiadas na borda da pia. Patrícia saiu pouco depois. Me abraçou na porta. Aquele abraço rápido de quem está com pressa ou com culpa. Talvez as duas coisas. Fechei a porta. Fui até a cadeira da varanda que tinha sido da Marlene. E sentei. O barulho da cidade lá embaixo. O silêncio do apartamento ao redor. E dentro do peito, aquela mistura de amor e tristeza que não tem nome adequado, mas que todo pai que já foi deixado de lado pela filha que criou conhece muito bem. Pensei em Marlene, no que ela teria dito. Marlene não guardava coisa que precisava ser dita. Ela teria ligado para Patrícia no dia seguinte e dito com aquela calma direta que era a marca dela. Filha, o seu pai é a família mais próxima que você tem. E isso não muda porque você casou. E Patrícia teria ouvido. Porque quando a mãe falava com aquela voz, as pessoas ouviam. Mas a Marlene não estava mais aqui para dizer. E eu não queria forçar um espaço que precisava ser dado com vontade para valer alguma coisa. Fui até o escritório do apartamento, abri o computador e puxei os registros dos 2 hotéis. O de Canoa Quebrada, que eu conhecia como a própria mão, e o Miramar, em Maragogi, Alagoas, que eu tinha comprado 7 anos atrás, quando o dono anterior precisou vender rápido e eu tinha capital disponível e um gerente de confiança para tocar. Maragogi, a mesma cidade de Alagoas, onde Fábio tinha reservado o resort para a viagem de família,
da qual eu tinha sido excluído. Não o meu hotel. Um resort maior, com mais estrutura, aquele tipo de lugar que aparece nas plataformas de viagem, com fotos de piscina infinita e casal de mãos dadas na beira do mar. Mas Maragogi é uma cidade pequena, litoral concentrado, e o Miramar ficava a menos de 3 quilômetros do resort onde eles iam se hospedar. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não era plano de vingança. Preciso que você entenda isso. Não era aquela coisa de querer envergonhar alguém publicamente ou provar um ponto de forma dramática e calculada para magoar. Era algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Era a recusa de um homem de 71 anos de aceitar que o lugar dele era de fora, que o silêncio de ter aceitado a exclusão significava concordância com ela. Peguei o telefone. Liguei para Rogério, meu gerente no Miramar há 7 anos, um homem de 40 e poucos anos que cresceu dentro do negócio hoteleiro com a dedicação de quem entende que trabalho bem feito é o único tipo de respeito que dura. Rogério, reserva o quarto principal para mim na semana que vem. Pode deixar, seu Sebastião. Algo especial que deva preparar? Não, só quero estar lá. Cuida das outras reservas normalmente. E uma coisa só. Não conta que sou o dono antes que eu apareça pessoalmente para qualquer hóspede que chegar no sábado. Silêncio de 2 segundos. Rogério era discreto o suficiente para não perguntar o que não era seu lugar perguntar. Entendido, seu Sebastião. Desliguei. Fiz mais um café. Voltei para a cadeira da varanda. E esperei a semana passar com aquela paciência de homem que aprendeu, em décadas de trabalho, que o momento certo vale mais do que a reação imediata. Que pressa mal colocada desfaz o que paciência bem aplicada leva anos para construir. Você já esteve numa situação em que a coisa mais difícil era exatamente não fazer nada ainda? Onde cada hora que passava pedia uma reação que você sabia que não era hora de ter. Então, você sabe como foi aquela semana para mim. Fui ao escritório todos os dias. Resolvi o que precisava ser resolvido. Falei com o fornecedor. Aprovei orçamento de reforma no Canoa Quebrada. Revisei contrato de prestador de serviço. Na quarta-feira à tarde, Patrícia me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Respondi que estava ótimo. Perguntei se o Daniel tinha melhorado do resfriado que ela tinha mencionado na semana anterior. Ela mandou foto do menino com um pirulito e aquele sorriso aberto de 4 anos. Guardei a foto. Na quinta-feira de manhã, peguei o voo de Fortaleza para Maceió. 1h30 de voo. Depois, 90 minutos de carro pela estrada litorânea de Alagoas, com o mar aparecendo e desaparecendo entre os coqueiros e as casas pintadas de cores que combinavam com o sol forte daquele litoral. Chegando em Maragogi, no início da tarde, com o céu completamente aberto e o cheiro de maresia misturado com o calor úmido, que é diferente do calor do Ceará. Mais pesado, mais redondo. Rogério me esperava na entrada do Miramar, com aquele aperto de mão de quem trabalha com você há tempo suficiente para saber o que não precisa ser dito. Fizemos a vistoria de praxe. Quartos em ordem, cozinha funcionando, jardim bem cuidado, piscina com água no nível certo. A reforma que eu tinha aprovado meses antes no corredor do 2º andar estava finalizada e ficou melhor do que eu esperava. Me instalei no quarto principal, 2º andar, sacada voltada para o mar. Maragogi tem aquelas piscinas naturais formadas pelos recifes de coral, que, em dia de maré baixa, ficam com aquela água verde turquesa que parece pintada, o tipo de coisa que você vê em foto e acha que foi editada no computador até estar na frente e entender que não foi. Marlene tinha dito quando compramos que aquela vista pagava qualquer preço. Tinha razão então. Continuava tendo razão agora. Fiquei na sacada um tempo olhando para o mar, sem pensar em nada específico. Só olhando, que às vezes é o que a cabeça precisa depois de uma semana de espera. Rogério bateu levemente na porta antes de entrar. Trouxe café e uma limonada. Colocou na mesa da sacada. Seu Sebastião, confirmo a reserva do grupo Alencar. 7 adultos e uma criança.
Chegada prevista no sábado à tarde, entre 2 e 4 horas. Certo. Eles sabem o nome do proprietário deste hotel? Não. A reserva foi feita pelo site, sem contato direto. Nenhum dos adultos ligou ou mandou mensagem com perguntas sobre administração. Aquilo confirmou o que eu suspeitava. Fábio tinha escolhido o Miramar por avaliação nas plataformas, por preço, por localização. Não sabia quem era o dono. Era só um hotel boutique bem avaliado em Maragogi. Perfeito, eu disse. Trata eles como qualquer hóspede. Bem atendidos, com atenção total, sem distinção nenhuma. Rogério saiu sem mais perguntas. Passei a sexta-feira fazendo o que gosto de fazer quando estou no Miramar sem obrigação urgente. Andei pela cidade, comprei tapioca numa barraca da Orla que tem a melhor combinação de queijo com coco que já experimentei, tomei banho de mar na tarde, conversei com o Rogério sobre os planos de expansão que ele tinha apresentado no último relatório trimestral. Dormi bem naquela noite. Aquele sono de quem está onde precisa estar. No sábado de manhã, acordei cedo, como sempre. Tomei café no restaurante, enquanto os funcionários preparavam a estrutura para o dia. Trabalhei por 2 horas no escritório. Almocei com Rogério. Um almoço tranquilo que foi do cardápio ao planejamento de temporada alta, sem que nenhum percebesse que já eram 2 da tarde. Às 2h30 voltei para o escritório. Pedi para Rogério me avisar quando o grupo chegasse. O aviso veio às 3h20. Peguei a xícara de café que estava na mesa, levantei devagar, fui até o corredor que dava para o lobby e me posicionei numa das poltronas de leitura que ficavam num recanto levemente afastado do balcão de recepção. Um lugar onde quem estava no balcão demorava 1 segundo a mais para notar, mas que tinha visão completa de tudo que acontecia no lobby. Sentei, cruzei as pernas, segurei a xícara e esperei. Ouvi as vozes antes de ver os rostos. A voz de Fábio primeiro, comentando algo sobre o trajeto, sobre o calor, sobre a recepção que estava demorando. A voz dos pais dele, mais baixas, cansadas de viagem. A voz da irmã fazendo perguntas sobre o quarto. E então, pelo corredor de entrada, o grupo foi aparecendo com as malas. Fábio estava de camiseta polo azul, aquele ar de quem chegou e já está fazendo avaliação antes de estar completamente dentro. Os pais dele, casal de 60 e poucos, pareciam aliviados por ter chegado. A irmã com o marido, animados, olhando ao redor com curiosidade de quem está de férias de verdade. E então, Patrícia entrou. Com o Daniel no colo, o menino de 4 anos já sonolento com o calor da viagem, a cabeça encostada no ombro dela. Ela estava de vestido leve, cabelo preso, aquele jeito de segurar o filho que é memória muscular, firme e natural ao mesmo tempo. Aquela imagem da minha filha, com o meu neto no colo, entrando sem saber que eu estava ali, me partiu o coração de um jeito que não esperava. Não de raiva, de amor e tristeza misturados, aquele tipo que só existe quando você ama alguém muito e ao mesmo tempo está sentindo a distância que foi se formando sem que você conseguisse deter. Fábio chegou ao balcão, cumprimentou a recepcionista com aquela cordialidade de quem já fez check-in muitas vezes em muitos lugares. Deu o nome da reserva. A recepcionista confirmou. Pediu os documentos. Começou o processo com a eficiência que Rogério levou anos treinando. Fábio olhou ao redor enquanto esperava. Aquele olhar de avaliação que eu já conhecia. Percorreu a decoração, o teto, o jardim visível pela porta de vidro. Parou 1 segundo no balcão de madeira trabalhada que eu tinha mandado fazer por um artesão de Arapiraca anos atrás. Então, o olhar dele chegou até o recanto onde eu estava sentado. Demorou 1 segundo para reconhecer. Aquele segundo onde o cérebro está processando uma informação que não esperava encontrar e ainda não sabe o que fazer com ela. Quando reconheceu, o rosto dele foi por 3 cores diferentes em menos de 10 segundos. Eu levantei a xícara devagar na direção dele. Bem-vindo, Fábio. Espero que a viagem tenha sido tranquila. O lobby inteiro ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que foi. Patrícia,
que estava um passo atrás com o Daniel no colo, levantou os olhos do filho e me viu. E no rosto da minha filha vi algo que não era raiva, não era constrangimento, não era alegria. Era aquele reconhecimento de quem está vendo, pela primeira vez com clareza total, o tamanho de uma situação que ela mesma tinha ajudado a criar. Coloquei a xícara na mesinha ao lado da poltrona, levantei com calma e fui na direção deles. O que acontecia nos próximos minutos ia dizer muito sobre quem cada pessoa naquele lobby era de verdade. E eu já sabia exatamente quem eu era. Me aproximei devagar, não com pressa, não com drama, com aquela tranquilidade de homem que está no próprio espaço e não precisa justificar a própria presença. Fábio estava parado, com os documentos ainda na mão, o processo de check-in suspenso no meio. Os outros do grupo perceberam que algo tinha mudado no ar e foram ficando em silêncio um a um, sem saber bem o que estava acontecendo. Cheguei até Patrícia primeiro. Ela estava me olhando com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela tinha 3 dias de vida, mas com uma expressão que eu não sabia nomear direito porque nunca tinha visto antes. Uma mistura de surpresa, de vergonha, de alívio, de culpa. Tudo junto, num rosto que tentava se organizar e não conseguia completamente. Pai, ela disse. Só isso. Estendi os braços para o Daniel. O menino me reconheceu imediatamente. Levantou a cabecinha do ombro da mãe com aquele sorriso de 4 anos que não sabe fingir e veio para os meus braços com aquela entrega total de criança que confia em você. Segurei o neto. Senti o peso dele. Aquele peso de criança que é diferente de qualquer outro peso. Ele encostou a cabeça no meu pescoço e disse com a voz sonolenta: Vovô. Aquela palavra única fez mais pelo meu coração naquele momento do que qualquer discurso que eu pudesse ter preparado. Olhei por cima da cabeça do Daniel para a Patrícia e disse, com a mesma voz calma de sempre: Vim antes para preparar tudo. Quero que a semana de vocês seja boa. Patrícia ficou me olhando por um momento que durou o suficiente para que eu visse ela entender. Não só o que eu estava dizendo, mas o que eu não estava dizendo. O tamanho do que eu tinha escolhido não fazer quando poderia ter feito. O tamanho do que eu tinha engolido sem reclamar. E o tamanho do que aquela viagem representava, não como exclusão, mas como o ponto onde as coisas pequenas tinham formado um quadro grande demais para continuar sendo descartado. Ela deu um passo na minha direção e encostou a testa no meu ombro livre por um segundo. Um segundo só, mas um segundo que valeu semanas. Fábio continuava parado perto do balcão. Virei na direção dele, não com hostilidade, com aquela neutralidade de homem que já processou o que precisava processar e está do outro lado. Fábio, bem-vindo ao Miramar. É meu hotel há 7 anos. Espero que a estadia de vocês seja ótima. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seu Sebastião, eu não sabia. Eu sei que não sabia, eu disse, mas agora sabe. Deixei aquelas 2 frases no ar entre nós e fui até Rogério, que estava discretamente a uns 5 metros de distância, com aquele rosto de quem está vendo uma cena que vai contar por muito tempo. Rogério, cuida do check-in do grupo. Quero que sejam bem instalados. Pode deixar, ele disse com aquele sorriso contido, que era a versão dele de uma expressão maior. O pai da Patrícia, o Sr. Dimas, que eu tinha encontrado poucas vezes em eventos familiares, se aproximou de mim enquanto os outros começavam a se reorganizar. Era um homem simples, de uns 65 anos, com cara de quem trabalhou a vida inteira com as mãos e sabe reconhecer alguém que fez o mesmo. O senhor construiu tudo isso? Ele perguntou, olhando ao redor com aquela avaliação honesta de quem conhece o valor do trabalho. Com muita ajuda, eu disse. Mas sim. Ele assentiu devagar. Aquele assentir de respeito que não precisa de outra palavra. Os pais de Fábio ficaram um pouco à parte durante tudo aquilo, constrangidos da forma mais genuína possível, sem saber muito bem o que fazer. Eram pessoas educadas, simples no fundo, que claramente não tinham parte na dinâmica que o filho tinha criado. Vi isso no rosto da mãe de Fábio quando ela me cumprimentou,
Um aperto de mão um pouco mais firme do que o necessário. Aquele firmeza de pedido de desculpa que não sabe como se verbalizar. Deixei o grupo fazer o check-in e subi para o meu quarto. Sentei na sacada. O mar estava da mesma cor de sempre. O vento vinha do leste com aquela constância de litoral nordestino que é uma das poucas coisas no mundo que nunca decepciona. Não sentia triunfo. Não era isso. Era algo diferente, mais tranquilo, mais permanente. A sensação de quem fez a coisa certa do jeito certo, sem barulho desnecessário, sem drama que não fosse o drama natural da situação. Tinha ido até lá não para envergonhar Fábio. Tinha ido para não aceitar que o meu lugar era do lado de fora de uma viagem de família que incluía o meu neto. Para lembrar, sem precisar gritar, que décadas de trabalho honesto constroem coisas que ficam. Que homem calado não é homem ausente. Naquela noite, jantei no restaurante do hotel. A mesa ao lado era do grupo da Patrícia. Fui convidado por ela para sentar junto, com uma voz que tinha voltado a ser a voz de antes. Aquela voz direta, sem gerenciamento. Sentei. O Daniel ficou no meu colo durante metade do jantar. Comemos peixe grelhado com pirão, que é o que o chefe do Miramar faz melhor. E bebemos água de coco, que vinha de um coqueiro que eu tinha plantado no jardim do hotel no primeiro ano depois que comprei. Fábio ficou quieto durante a maior parte do jantar. Não um silêncio hostil. Um silêncio de quem está digerindo algo que mudou o tamanho de uma situação dentro da cabeça dele. Os pais dele conversaram comigo sobre Juazeiro, sobre o Ceará, sobre como o litoral de Alagoas comparava com o do Ceará. Conversas simples, de mesa de jantar, do tipo que diz mais sobre o caráter de quem conversa do que qualquer discurso preparado. Antes de subir para o quarto, enquanto o grupo ainda estava na mesa, me levantei, peguei o Daniel, que já dormia no colo da Patrícia, e o carreguei até o quarto deles. Ele não acordou. Deitei no berço móvel que Rogério tinha preparado com um cuidado que eu não tinha pedido, mas que era da natureza do Rogério antecipar. Voltei para o corredor. Patrícia estava na porta. "Pai", ela disse. "Pode deixar", eu disse antes que ela continuasse. "Não, preciso dizer, eu errei. Deixei que as coisas chegassem num ponto que não estava certo. E fiquei calada quando devia ter falado. Fiquei olhando para ela por um momento. "Eu sei", eu disse. "E sei que você sabe. Vou corrigir isso. Sei que vai. Você tem o jeito da mãe. Demora para falar. Mas fala certo quando fala." Ela ficou quieta por um segundo. Depois, deu um sorriso pequeno que tinha lágrima no canto e não chegou a cair. "Boa noite, pai. Boa noite, minha filha." Subi para o meu quarto. A sacada estava com a brisa de sempre, o mar escuro e quieto lá embaixo, as estrelas no céu nordestino que são mais visíveis longe da cidade. Sentei na cadeira de Marlene, que eu tinha mandado trazer do apartamento de Fortaleza quando reformei o quarto principal do Miramar 3 anos atrás. Uma cadeira de vime branca que ficava na varanda do nosso apartamento e que ela usava para ler nas tardes de domingo. Coloquei a mão no encosto por um momento. "Ficou bom, Marlene?" eu disse para o mar. E o mar respondeu do jeito que sempre responde, com aquele barulho de onda que não promete nada e não deve nada, que é só o que é, sempre, independente do que acontece em cima da areia, que é mais do que suficiente. Nos dias seguintes, a semana foi se desdobrando com aquela qualidade específica das férias que começam de um jeito e viram outra coisa no meio. O Miramar tem uma estrutura que favorece o tipo de convivência que Maragogi pede. Espaços amplos, mas sem exagero. Cantinhos que deixam a pessoa estar sozinha quando precisa e a reunir o grupo quando quer. Café da manhã que começa às 7 com tapioca, queijo coalho, frutas da estação, café coado que o chefe faz com grãos do Ceará que eu mando vir porque não abro mão. Na segunda-feira de manhã, enquanto o grupo estava no café da manhã, sentei à mesa com eles. O Daniel já estava totalmente desperto, comendo tapioca com banana amassada com aquela concentração séria de 4 anos que tem com comida boa. O pai de Fábio, seu Armando,
Me perguntou sobre a história do hotel. Como tinha comprado? Quanto tempo tinha levado para reformar? Como tinha sido o início? Contei do mesmo jeito que sempre conto. Direto, sem omitir as partes difíceis, sem inflar os números, nem diminuir o trabalho. Enquanto eu falava, percebi que Fábio estava ouvindo de um jeito diferente do que ele costumava ouvir quando eu falava, sem aquela inflexão de quem está esperando você terminar para falar. Ouvindo de verdade, com aquele olhar levemente diferente de quem está revendo uma avaliação que fez antes de ter as informações completas. Não me iludi achando que uma semana mudaria o que anos tinham construído. Mas notei. E notei também que Patrícia notou o que eu tinha notado. Na tarde de terça-feira, Patrícia e eu fomos às piscinas naturais juntos, com o Daniel entre nós. Andamos pelos recifes com a água na cintura, o menino nos braços de cada um alternadamente, a luz da tarde fazendo aquela coisa que a luz faz em Maragogi. Transforma a água em esmeralda. Não falamos sobre Fortaleza, sobre o que tinha acontecido, sobre o que precisava mudar. Não era hora. Era hora de estar no mar com meu neto e minha filha e deixar a água fazer o trabalho de dissolver o que precisava ser dissolvido. O Daniel gritou de alegria quando o peixinho que nasce nas piscinas naturais passou perto do pé dele. Aquele grito de criança que é puro, que não tem cálculo, que é só o instante. Eu e a Patrícia olhamos um para o outro ao mesmo tempo e sorrimos. E foi o sorriso mais inteiro que trocamos em muito tempo. Às vezes, a cura não vem de conversa. Vem de peixinho passando perto do pé de um menino de 4 anos. Na quarta-feira à noite, após o jantar, enquanto o grupo tomava café na área externa, Fábio se aproximou e pediu para falar comigo a sós. Fomos até um banco no jardim do hotel, perto do coqueiro que eu tinha plantado no primeiro ano. Ele ficou quieto por um momento antes de começar, o que me disse que não tinha preparado a fala com antecedência. Era genuíno, ou pelo menos a versão mais genuína que ele tinha disponível. Seu Sebastião, eu sei que meu comportamento em relação ao senhor não foi o que devia ser. Fui arrogante em situações que não precisavam de arrogância. E a viagem? Ele parou. Não era certo. A Patrícia tentou me dizer uma vez e eu não ouvi. Fiquei em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está construindo a resposta certa. O silêncio de quem está ouvindo de verdade para saber se o que está recebendo é real. Fábio, você é o marido da minha filha. É o pai do Daniel. Isso não vai mudar. E não quero que mude. O que eu quero é ser tratado com o respeito que qualquer pai merece. Não como um problema a ser gerenciado. Como família. Ele assentiu. Uma vez. Aquele assentir curto e sério de homem que está registrando o que foi dito, não apenas concordando para a situação passar. Posso fazer melhor? Ele disse. Sei que pode, eu disse. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para o jardim. O coqueiro balançava com a brisa. Lá atrás, no restaurante, a voz do Daniel chegava misturada com a voz da mãe. Não foi um momento de resolução perfeita. Não existe isso. Foi um momento de começo. De 2 homens em lados diferentes de uma situação, encontrando um ponto onde as coisas podiam seguir para a frente, em vez de continuar para trás. E às vezes, é isso que um momento precisa ser. Não mais do que isso. Não menos. Levantei primeiro. Estendi a mão. Ele apertou com firmeza diferente da primeira vez que tínhamos nos encontrado. Aquele aperto que media. Desta vez, era só aperto. Voltamos para o grupo. O Daniel veio correndo na minha direção com um desenho que tinha feito no guardanapo do jantar. Um sol grande, uma casa pequena, 3 pessoas de palito ao lado. Me mostrou com aquela seriedade de 4 anos de quem acaba de criar algo importante. Sou eu, a mamãe e o vovô, ele disse. Dobrei o guardanapo com cuidado. Coloquei no bolso. Aquele guardanapo está até hoje na gaveta do escritório do Miramar, dentro de um envelope, com a data escrita a caneta na parte de fora. É o melhor documento que já guardei naquele escritório. A semana em Maragogi continuou com aquela qualidade estranha de tempo que parece 2 coisas ao mesmo tempo. Curto, porque férias sempre são.
E longo porque muito estava acontecendo dentro das pessoas, mesmo quando nada de dramático acontecia por fora. Na quinta-feira de manhã, acordei antes do grupo. Fui até a cozinha do hotel às 6h30, como faço sempre que estou no Miramar, para acompanhar a preparação do café da manhã. Não por desconfiança de ninguém, por hábito, por aquele prazer específico de ver uma operação que você construiu funcionando com a precisão de uma coisa que foi bem treinada e continua sendo bem cuidada. O chefe, um cearense chamado Erivaldo, que tinha chegado ao Miramar 5 anos antes, vindo de uma pousada em Jericoacoara, estava organizando as bandejas de fruta com aquele capricho que nenhuma instrução produz. Só nasce da pessoa que gosta do que faz. Mangas, melancias, cajus, tudo da região, tudo da estação. Tomei o café ali mesmo, em pé na borda da cozinha, com uma xícara que o Erivaldo me deu sem precisar pedir. E fui olhando o restaurante ir sendo preparado mesa a mesa. Toalha, copo de suco, cestinha de tapioca. Tem uma satisfação nessa hora que é difícil de explicar para quem não construiu nada do zero. Não é orgulho exatamente. É algo mais quieto. É saber que aquilo que você fez com as mãos, com os anos, com a teimosia de não desistir quando o banco duvidou e o tio sumiu e o dinheiro acabou antes da reforma terminar, aquilo está de pé e funciona. Todo dia. Independente de você estar ou não estar olhando. Marlene chamava isso de obra com alma. Dizia que dava para sentir a diferença entre lugar construído por obrigação e lugar construído por propósito. Que o primeiro você usa e vai embora. O segundo você sente quando entra. Espero que o Miramar seja o segundo tipo. O grupo desceu para o café da manhã às 8. O Daniel foi o primeiro, descendo a escada segurando o corrimão com as 2 mãos, naquela concentração de criança que ainda está negociando com a própria coordenação. Patrícia, 2 passos atrás. Depois, os pais de Fábio, seu Armando e Dona Celeste, que já tinham aquele ar relaxado de quem começou a descansar de verdade depois do segundo dia. Fábio desceu por último. Me cumprimentou pela manhã com um bom dia que tinha um peso diferente do bom dia de 2 dias atrás. Não era mais o bom dia de quem está gerenciando a situação. Era o bom dia simples de alguém que está tentando ser mais direto do que era antes. Pequeno, esse progresso, mas real. O Daniel sentou ao meu lado na mesa e passou o café da manhã todo me explicando, com a seriedade de 4 anos, que o peixinho que tinha passado perto do pé dele nas piscinas naturais na tarde anterior era o maior peixinho que existia no mundo inteiro. Concordei com toda a solenidade que o assunto merecia. Depois do café, enquanto o grupo se organizava para um passeio de barco pelas piscinas naturais que Rogério tinha arranjado com um barqueiro local de confiança, Patrícia ficou na mesa comigo por um tempo, depois que os outros subiram para pegar as coisas. Foi a primeira vez que ficamos a sós desde a noite da chegada. Ela ficou mexendo na xícara por um momento, aquele gesto de quem está organizando o que vai dizer antes de começar. Então, olhou para mim com aquela direteza que era da Marlene e disse: "Pai, eu preciso que você entenda uma coisa, não como explicação, porque não tem explicação boa para o que aconteceu, mas como verdade. Pode falar", eu disse. Eu sabia que estava errado. Desde o começo, quando o Fábio primeiro falou que a viagem era só da família dele, eu senti que estava errado. E fiz de conta que não sentia porque era mais fácil. Porque brigar com ele sobre isso ia custar uma coisa que eu não estava pronta para pagar naquele momento. Fiquei em silêncio. Deixei ela continuar. Fui cedendo em coisas pequenas ao longo de anos, porque cada coisa pequena parecia administrável. E aí, quando olhei para o quadro todo, tinha cedido muito. Tinha deixado o Fábio me convencer, sem ele precisar dizer em palavras, que você era um peso que precisava ser gerenciado, e não a pessoa mais importante da minha vida depois do Daniel. Aquelas palavras pousaram dentro de mim de um jeito que levei um tempo para processar. Não porque eram duras, porque eram honestas.
E honestidade dita com coragem, sem enfeitar e sem diminuir, é a coisa mais rara e mais cara que existe numa relação. Patrícia, eu disse devagar. Você sabe o que a Marlene me dizia quando eu errava com ela e tentava me explicar muito? Ela balançou a cabeça. Ela dizia, eu não preciso de explicação. Preciso que não aconteça de novo. Explicação é passado. Decisão é futuro. Patrícia ficou olhando para a toalha da mesa por um momento. Então vou fazer diferente daqui para a frente. Ela disse. Eu sei que vai. Ela levantou os olhos. Como você sabe? Porque você acabou de sentar aqui e dizer a coisa mais difícil que uma filha pode dizer para um pai. Quem tem coragem para isso, tem coragem para o resto. O sorriso que ela deu foi o sorriso que eu não tinha visto nela fazia muito tempo. Não o sorriso gerenciado de quem está apresentando uma versão de si mesma. O sorriso de quando ela era adolescente e tinha resolvido algo que parecia impossível. Aquele sorriso que era da Marlene e era dela ao mesmo tempo. Levantou, me abraçou de verdade, daquele jeito demorado que um abraço tem quando não está com pressa de terminar. Depois, foi buscar o Daniel para o passeio de barco. Eu fiquei na mesa mais um tempo com o café que tinha esfriado, olhando para o jardim do hotel, para o coqueiro, para o céu de Alagoas, que àquela hora era daquele azul claro que parece limpo demais para ser real. Rogério passou por mim com uma pasta de documentos e parou um segundo ao ver meu rosto. Está bem, seu Sebastião? Estou, eu disse. Muito bem. Ele assentiu com aquele sorriso contido, que era a versão dele de uma expressão maior, e continuou. O passeio de barco foi pela manhã. Eu não fui, fiquei no hotel resolvendo coisas de administração que tinham chegado por e-mail. No início da tarde, o grupo voltou com o Daniel completamente molhado e completamente feliz. Aquela combinação específica de 4 anos em contato com água de mar, que é o estado de graça da infância. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto o Daniel dormia e os outros descansavam nos quartos, fui com Patrícia e Fábio dar uma volta pela cidade. Os 3 a pé, sem destino certo, o tipo de passeio que não é planejado, e por isso é o que mais diz sobre como as pessoas estão. Fábio foi diferente naquele passeio. Não de forma performática, não de forma que soasse como esforço. Diferente de um jeito que vem de dentro, quando alguém decide mudar a postura antes de mudar as palavras. Perguntou sobre o começo do hotel com uma curiosidade genuína, que era diferente da inflexão condescendente que eu conhecia. Ouviu de verdade quando eu respondi. Não redirecionou. Passamos por uma barraca de cocada na beira da calçada. Parei, comprei 3, uma para cada um. Coisa de R$ 2 a unidade. Aquela cocada branca de coco fresco que escorre um pouco na mão com o calor. Fábio comeu a dele em silêncio por um momento e então disse: Isso é melhor do que qualquer sobremesa de restaurante caro que já comi. É porque foi feita hoje, eu disse. Com coco de árvore daqui. Não tem segredo além disso. Ele assentiu. Mas eu vi que estava pensando em algo além da cocada. Às vezes a lição mais simples é aquela que a pessoa mais precisa ouvir. Que o valor de algo não está no preço ou no endereço. Está em como foi feito e por quem. Voltamos para o hotel no fim da tarde. O sol estava baixo, daquele laranja forte de litoral nordestino que dura pouco e por isso parece mais bonito quando está lá. Você já teve a sensação de estar num lugar na hora exata em que esse lugar precisa que você esteja? Não planejado, não calculado, só certo? Foi isso que senti naquela tarde em Maragogi, que eu precisava estar ali. Não para provar nada, para estar, para que Patrícia me visse, para que o Daniel me abraçasse, para que Fábio entendesse o tamanho do que tinha descartado sem conhecer, e para mim mesmo, para me lembrar que 71 anos de trabalho constroem coisas que ficam. Que o silêncio de um homem que aceitou ser excluído não era concordância. Era a pausa antes da fala certa. Naquela noite, o jantar foi o mais animado da semana. Seu Armando contou uma história de quando Fábio tinha 8 anos
e tinha tentado montar um negócio de venda de laranjada na frente de casa e ficado devendo para a mãe o custo das laranjas, porque não tinha calculado o investimento inicial. Todo mundo riu, inclusive Fábio, que tinha aquele jeito de pessoa que consegue rir de si mesmo quando está relaxada de verdade. Dona Celeste perguntou sobre a Marlene, não de forma intrusiva, de forma genuinamente curiosa. Aquela curiosidade de quem quer entender a pessoa que construiu algo bonito. Contei sobre ela, sobre como tínhamos nos conhecido, sobre a reforma da pousada e ela ajudando nas tardes de sábado, sobre a cadeira de vime que eu tinha trazido para a sacada do quarto principal. O Daniel, que estava meio dormindo no meu colo, abriu os olhos quando mencionei a cadeira e disse com a voz empastada de sono: "A vovó Marlene gostava do mar?" "Muito", eu disse. "Eu também", ele disse, e fechou os olhos de novo. A mesa ficou quieta por um segundo daquele silêncio bom. Aquele silêncio de quando uma coisa bonita e triste ao mesmo tempo passa pelo ar, e todo mundo sente sem precisar comentar. Depois, seu Armando disse que queria mais peixe, e o clima voltou ao que era. E foi bom assim. Levei o Daniel para o quarto às 9 da noite. Estava completamente no mundo dos sonhos antes de eu terminar de deitá-lo no berço. Fiquei olhando para ele por um momento com aquela luz baixa do abajur. 4 anos. Olhos grandes. Aquele desenho de guardanapo que estava no bolso do meu paletó. Pensei no quanto ele ia crescer, em quem ia ser, no quanto eu queria estar presente nesse crescimento, não de longe, não como visita ocasional administrada por agenda alheia. Presente de verdade, do jeito que avô precisa ser. Disponível, constante, o tipo de presença que a criança não precisa se explicar para ter por perto. Saí do quarto devagar, fechei a porta com cuidado e fui para a minha sacada. O mar estava escuro e calmo. A brisa vinha do leste como sempre. Algumas estrelas visíveis entre as nuvens que tinham chegado no fim da tarde. Fiquei sentado na cadeira da Marlene por um tempo que não sei quanto foi. Tinha mais coisas a se resolver ainda. Não me iludia. Uma semana de férias não apaga anos de padrão. Fábio ia ter recaídas. Patrícia ia ter momentos de hesitação. Eu mesmo ia ter dias em que o que tinha acontecido ia doer de um jeito que parecia resolvido e não estava completamente. Mas o começo tinha sido feito. E começo, feito da forma certa, vale mais do que meio caminho feito da forma errada. Sabia disso de obra. Sei disso de vida. Na sexta-feira, o penúltimo dia da semana, aconteceu algo que eu não esperava e que ficou comigo mais do que qualquer conversa daquela semana. Fábio foi até o meu escritório no hotel sozinho, no início da manhã, enquanto Patrícia ainda estava no quarto com o Daniel. Bateu na porta. Eu disse que podia entrar. Ele entrou com aquela postura menos armada do que de costume. Ficou de pé por um segundo, como se ainda estivesse decidindo como começar. "Seu Sebastião, posso te perguntar uma coisa diretamente?" "Pode", eu disse. "Como você fez para construir tudo isso sendo de onde é?" "Eu cresci em Fortaleza, família com estabilidade, faculdade paga, primeiro emprego arranjado por indicação do meu pai." Ele pausou. "E ainda assim, o que o senhor construiu é de outro tamanho." Fiquei olhando para ele por um momento. Aquela pergunta me disse mais sobre o que tinha mudado dentro dele do que qualquer pedido de desculpa poderia dizer. Porque era a pergunta de alguém que parou de comparar e começou a entender, que parou de medir o que você tem no banco e começou a medir o que você construiu do zero. "Fábio, ninguém constrói do zero porque é mais inteligente ou mais corajoso do que os outros. Constrói porque não tem outra opção disponível. E quando não tem outra opção, você aprende a fazer mais com menos. Aprende a observar o que os outros descartam como detalhe pequeno. Aprende que o segredo de qualquer negócio que dura é simples: tratar bem quem serve você e ser honesto com quem você serve." Ele ficou em silêncio. "O que eu tenho hoje não é meu", continuei. "É emprestado da versão de mim que trabalhou quando não queria, que não desistiu quando podia, que aprendeu quando era difícil. Esse é o dono de verdade."
Eu só administro o que ele deixou. Fábio ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois levantou os olhos. Eu precisava ouvir isso. Ele disse. Eu sei, eu disse. Ele saiu do escritório sem mais palavras, mas saiu diferente de como entrou. E foi nesse momento, naquele escritório simples, com a janela voltada para o jardim, que eu entendi o que aquela semana tinha sido de verdade. Não tinha sido sobre o hotel. Não tinha sido sobre estar onde eles não esperavam que eu estivesse. Tinha sido sobre não desaparecer, sobre recusar, de forma tranquila e sem barulho, o lugar de invisível que alguém tinha escolhido para mim. Homem que construiu com as próprias mãos sabe que você não pode apagar o que foi feito. Pode ignorar por um tempo, pode fingir que não existe. Mas na hora que você entra no hotel e o dono está sentado na poltrona com uma xícara de café, a realidade do que existe não tem como ser desviada. Eu existia. Sempre tinha existido. Só precisava lembrar isso para mim mesmo, tanto quanto para eles. O sábado, último dia da semana, começou com chuva fina de manhã. Aquela chuva de litoral nordestino que não esfria o ar, mas muda a luz, tira o azul bruto do céu e deixa tudo com aquela cor cinza-prata, que é bonita de outro jeito. O grupo ficou no hotel durante a manhã. O Daniel estava animadíssimo com a chuva, plantado na varanda do térreo, olhando as gotas baterem na piscina com uma atenção que só criança tem para a coisa que adulto descartou de interessante faz tempo. Me sentei ao lado dele na varanda. Ficamos os dois olhando a chuva por uns 20 minutos, sem falar quase nada. Só o barulho da água e o comentário ocasional do Daniel sobre o tamanho de uma gota específica ou o caminho que ela fazia descendo pelo corrimão. É com isso que me lembro da minha infância em Juazeiro. Não com as partes difíceis que existiram, com as partes de varanda, com a minha mãe coando café enquanto a chuva batia na telha de zinco, com o cheiro de terra molhada que é diferente em todo lugar do Brasil e em Juazeiro é de um jeito que não tem comparação, com a sensação de que naquele momento, com aquela chuva, nada precisava acontecer além do que estava acontecendo. O Daniel virou para mim de repente com aquela seriedade de 4 anos e perguntou: Vovô, quando a chuva para, o sol estava esperando. Fiquei olhando para ele por um segundo. Sempre, eu disse. Ele assentiu, como se eu tivesse confirmado algo que ele já suspeitava, e voltou a olhar para a chuva. Aquele menino vai ser alguém muito especial. Já é, na verdade. Só ainda está crescendo para o tamanho do que vai ser. A chuva parou no início da tarde. O sol voltou com aquela força de sol que saiu da nuvem e não quer saber de gradualidade, só de presença total. A piscina do hotel ficou brilhando com um reflexo que o Daniel achou o máximo e foi correndo avisar a mãe que a piscina tinha ficado diferente de ontem. No fim da tarde, enquanto o grupo fazia as malas para a viagem de volta no domingo de manhã, sentei com Rogério no escritório para um balanço rápido da semana. Rogério tinha uma pasta com os dados de ocupação, feedback dos hóspedes, notas do pessoal de cozinha e manutenção. Coisa de gerente que não espera ser pedida, que chega pronta porque a pessoa entende que trabalho bem feito se antecipa. Semana boa, ele disse. Grupo tranquilo, nenhuma reclamação, elogios ao café da manhã e ao atendimento da recepção. Bom, manda um agradecimento para o Erivaldo e para a equipe da recepção da minha parte. Rogério fez a anotação. Depois fechou a pasta e ficou me olhando por um segundo com aquele jeito de quem tem algo a dizer que não é estritamente de trabalho. Ficou bem essa semana, seu Sebastião. Ficou, eu concordei. A Patrícia é igualzinha a Dona Marlene no jeito de andar. Aquilo me pegou de surpresa. Não pela observação em si, que era verdade, mas porque Rogério tinha conhecido a Marlene apenas uma vez, quando ela veio ao Miramar alguns meses antes de ir embora. E carregar essa observação durante anos, sem nunca ter mencionado, era o tipo de coisa que diz muito sobre o caráter de um homem. É, eu disse, é igualzinha. Ficamos em silêncio por um segundo. Aquele silêncio de 2 homens que trabalham juntos há 7 anos
e não precisam de muita palavra para se entender. Obrigado pela semana, Rogério. Obrigado por estar aqui, seu Sebastião. Saí do escritório e fui dar uma última volta pelo hotel antes do jantar de despedida. Passei pelos quartos do segundo andar, pelo corredor reformado, pelo jardim, pela cozinha onde o Erivaldo já preparava o jantar, com aquele cheiro de peixe fresco temperado, que é o cheiro que eu associo ao Miramar, desde o primeiro dia que entrei nessa cozinha como dono. Parei na porta da cozinha por um momento só para sentir aquilo. Aquele cheiro, aquele barulho de panela e faca na tábua, aquela luz amarela de cozinha de hotel que é igual em todos os países do mundo. Marlene teria adorado essa semana. Teria adorado ver o Daniel na varanda olhando a chuva. Teria adorado a conversa com Patrícia de manhã. Teria olhado para o Fábio no escritório e dito, com aquela voz dela, que o homem tinha mais profundidade do que mostrava e só precisava de alguém que parasse de aceitar a superfície. Talvez ela tivesse razão. Teria razão sobre isso, como tinha razão sobre quase tudo. O jantar de despedida foi no terraço do hotel, que Rogério tinha preparado com aquelas lamparinas de vidro que ficam bem com o vento suave da noite. Peixe, camarão, pirão, aquela tapioca recheada que o Erivaldo faz, que não está no cardápio oficial, mas que ele faz quando quer agradar. O grupo estava mais leve do que no primeiro jantar, não só por causa das férias, por causa de tudo que tinha acontecido além das férias. Seu Armando levantou o copo de suco no fim da refeição, sem cerimônia, sem discurso preparado, e disse: "Obrigado, seu Sebastião, por tudo." Levantei o meu também. Não precisei dizer nada além do gesto. Depois do jantar, o Daniel insistiu que queria ver o mar de noite. Levei ele na mão até a beira da piscina, de onde dava para ver o mar lá atrás com a lua refletindo na água. Ficamos parados por um tempo, ele com a mão na minha, olhando para aquela escuridão iluminada que é o mar à noite no litoral nordestino. "Vovô?" ele disse. "Oi? Quando eu crescer, eu quero ter um hotel também." Aquilo me fez rir de um jeito que não esperava. Um riso genuíno, que veio do peito, daquele tipo que a gente ri quando a vida faz uma coisa bonita sem avisar. "Pode ter," eu disse, "mas primeiro aprende a nadar." Ele achou aquilo a coisa mais engraçada do mundo e saiu correndo na direção da mãe para contar. Fiquei olhando para o mar por mais um tempo. 71 anos. Uma mochila de lona. Uma carta para um tio que não deu certo. Um dicionário velho de inglês. Uma pousada de 6 quartos numa praia cearense. Uma mulher que era professora e sabia o valor de tudo sem precisar de etiqueta de preço. Uma filha que tinha o jeito da mãe e estava aprendendo a usá-lo. E um neto de 4 anos que queria ter um hotel quando crescesse. E por enquanto precisava aprender a nadar. É assim que a vida faz sentido. Não em ordem, não em linha reta. Em momentos que você guarda dentro de você como se fossem documentos importantes, porque são. Naquela noite dormi com a janela aberta. O barulho do mar entrou pelo quarto até de manhã. Na manhã do domingo, o grupo desceu para o café da manhã cedo. Malas prontas, aquele clima misto de fim de férias que é saudade antecipada de um lugar que você ainda está. Comi com eles. Tapioca, café forte, mamão da região. Quando foi hora de ir, cada um me abraçou de um jeito diferente que disse algo diferente. Seu Armando, com aquele aperto forte de homem simples. Dona Celeste, com um abraço de mãe que não precisou de palavra. A irmã de Fábio, com aquela leveza de quem saiu da semana melhor do que entrou sem saber bem explicar por quê. Fábio estendeu a mão. Apertei. Firme, 2 tempos. Aquele aperto que é diferente do aperto de medir. É o aperto de quem está começando algo novo. Patrícia foi por último. Me abraçou por mais tempo do que de costume. Daquele jeito que tem promessa dentro. "A gente se vê em Fortaleza no próximo fim de semana," ela disse. "Estou lá," eu disse. O Daniel saiu correndo para o carro com a energia de criança que já esqueceu que estava com saudade do hotel 2 minutos atrás e agora quer chegar logo no próximo lugar. Na porta do carro, virou para mim com aquele sorriso aberto e gritou: "Tchau, vovô! Vou aprender a nadar! Eu sei que vai!"
Eu gritei de volta. O carro saiu. Fiquei na entrada do hotel olhando até sumir na curva da rua. Rogério apareceu ao meu lado com 2 cafés. Me deu um sem perguntar. Ficamos em silêncio por um momento olhando para a rua vazia. Semana boa, ele disse de novo. Semana muito boa, eu disse. Dei uma última olhada para a entrada do hotel, para o jardim, para o coqueiro, para o balcão de madeira trabalhada de arapiraca, que o Fábio tinha olhado com aquele olhar de quem estava revendo uma avaliação. Depois entrei. Tinha trabalho esperando. Sempre tem. E isso, depois de tudo, é a melhor notícia que existe. De volta em Fortaleza na segunda-feira, a vida voltou à rotina da forma que a vida faz quando as coisas mudaram por dentro, mas o calendário continua igual por fora. Escritório, reunião de fornecedor, e-mail, almoço, café, o mesmo ritmo de sempre, mas com uma textura diferente, aquela textura de quando você resolve algo que estava pesando sem perceber o quanto pesava. E agora, o dia parece um pouco mais leve sem que nada de concreto tenha mudado. Na terça-feira à tarde, Patrícia me ligou. Não era a ligação gerenciada, era a ligação de antes, aquela com barulho de vida ao fundo, a voz do Daniel pedindo alguma coisa que ela atendia no meio da conversa, o tom de quem está falando com o pai de verdade e não administrando uma situação. Me contou sobre a viagem de volta, sobre o Daniel que tinha dormido no carro a maior parte do caminho, mas acordado na chegada em Fortaleza, completamente recarregado, como criança faz. Sobre o Fábio que tinha ficado quieto durante boa parte da volta, aquele quieto de quem está processando, e que na noite de domingo tinha dito para ela que queria conversar sobre como as coisas tinham sido em relação a mim e como ele queria que fossem daqui para a frente. Ele pediu para me ligar. Ela disse, para se desculpar diretamente com você. Eu disse que era decisão dele e do Senhor. Pode dizer que pode ligar. Eu disse. Fábio ligou na quarta-feira de manhã. Uma ligação curta, direta, sem enrolação. Disse que tinha errado no comportamento dos últimos anos, que tinha tratado minha presença como inconveniente, quando devia ter tratado como o que era. O pai da mulher que ele amava. Disse que não ia mais fazer isso. Não era perfeito. Não resolvia tudo de uma vez. Mas era real. E real imperfeito vale mais do que perfeito de mentira. Obrigado por ligar, Fábio, eu disse. E obrigado por ter ido a Maragogi. Foi uma boa semana. Ele deu uma risada pequena. Foi. O hotel é incrível. Eu sei, eu disse. Eu o construí. Ele riu de novo, desta vez com mais abertura. Aquela risada de quem está começando a entender que pode rir da própria situação sem que isso doa. Desliguei e fiquei com o telefone na mão por um momento. A janela do escritório estava aberta. Fortaleza lá fora, barulho de cidade, sol que não pede licença. No fim de semana seguinte, fui jantar na casa da Patrícia. Mesa posta, frango com alecrim que ela faz igual à mãe. O Daniel circulando pelo apartamento com um carrinho que tinha ganhado no aniversário. Sentei na cadeira que era minha naquela mesa. Aquela cadeira que eu não sabia que era minha, até ela dizer, essa é a cadeira do vovô, quando o Daniel perguntou onde eu sentava. Coisas pequenas que organizam o mundo. Fábio serviu o meu prato antes do dele. Não fez cerimônia com isso. Não foi gesto teatral. Foi natural. Aquela naturalidade que só existe quando alguém decidiu de verdade ser diferente e já está sendo. Jantamos, conversamos. O Daniel me contou, com atualização completa, que tinha começado a tomar aula de natação na semana anterior e que já sabia boiar. Boiar é o começo, eu disse. O professor disse que boiar é o mais difícil. Ele respondeu com toda a solenidade de 4 anos. O seu professor tem razão. Depois do jantar, enquanto o Daniel dormia e Fábio arrumava a cozinha, sentei na varanda com a Patrícia. Noite de Fortaleza, brisa do Atlântico, aquela temperatura de capital nordestina à noite que é perfeita quando tem vento. Ficamos em silêncio por um tempo. Aquele silêncio bom, de presença sem necessidade de preenchimento. Depois ela disse, pai,
O Fábio perguntou se você toparia ir a uma viagem com a gente no fim do ano. Os três, o Daniel e você. Fiquei quieto por um segundo. Onde ele estava pensando? Não sei ainda. Disse que queria que você escolhesse o destino. Aquilo me fez sorrir. Não de ironia, de algo mais suave, mais real. O gesto de quem está devolvendo um espaço que tinha tomado sem perceber o tamanho do que tinha tomado. Pode dizer que sim, eu disse. Tenho um lugar em mente. Qual? Juazeiro do Norte. Ela me olhou. Quero que o Daniel conheça de onde o avô veio, eu disse. Quero que ele veja a cidade, a rua onde eu morei, a casa que minha mãe construiu tijolo por tijolo ao longo de anos. Quero que ele entenda que o hotel de Maragogi começou antes de Maragode. Começou num quintal de Juazeiro com uma mãe que guardava dinheiro debaixo do colchão e um filho que não sabia ainda que ia precisar. Patrícia ficou me olhando por um momento. Depois disse, você nunca tinha contado esse detalhe do dinheiro debaixo do colchão. Não tinha contado para ninguém, eu disse. Era da minha mãe e meu. E agora? Agora é hora de ser do Daniel também. Ela não disse mais nada. Ficou olhando para a noite de Fortaleza com aquela expressão que eu reconhecia desde que ela tinha 6 anos e processava algo que ia demorar um tempo para sair em palavras. Fiquei ao lado dela na varanda, os dois em silêncio, com o barulho da cidade lá embaixo e a brisa do Atlântico fazendo o trabalho que só o vento sabe fazer. Limpar o ar sem que você perceba, deixar tudo um pouco mais fácil de respirar do que estava antes. Marlene teria gostado dessa noite. Tenho certeza disso. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando do jeito que mudam quando a decisão foi real. Aos poucos, com consistência, sem precisar ser anunciado. Fábio passou a me incluir de forma natural. Não de forma forçada. Não de forma que parecesse esforço visível. Natural. Como se estivesse ajustando um hábito que tinha sido construído errado. E agora estava sendo corrigido com a disciplina de quem entendeu o erro. Os almoços de domingo voltaram. O Daniel passou a me ligar às vezes para contar coisas importantes do dia, que para 4 anos inclui descobertas sobre joaninhas, sobre o sabor de determinado suco, sobre o que o colega da escolinha disse que ele achou engraçado. Essas ligações eram de 5 minutos, desconexas, completamente sem importância para qualquer propósito adulto. Eram as ligações mais importantes que eu recebia. Uma tarde de sábado, perto do fim do ano, Patrícia passou no meu apartamento sozinha para tomar café. Sem o Daniel, sem o Fábio. Só ela, como nos tempos em que era só nós dois, e a Marlene na outra cadeira da varanda. Trouxe um bolo de milho que ela tinha feito. Abrimos na mesa da cozinha com o café forte que ela ainda reclama que é forte demais. E toma assim mesmo, igual a mãe. Ficamos conversando de tudo e de nada por umas 2 horas. Sobre o trabalho dela que estava indo bem. Sobre o Fábio que tinha mudado de cargo na empresa e estava mais satisfeito. Sobre o Daniel, que segundo a professora, era muito observador para a idade, que eu ouvi como elogio e como sinal ao mesmo tempo. Porque criança muito observadora se torna adulto que entende mais do que mostra. E isso é uma faca de 2 gumes que só o tempo afina. Numa pausa do café, Patrícia olhou para o vaso de manjericão na janela da cozinha que eu tenho faz décadas, que veio de uma muda que a Marlene ganhou de uma aluna e plantou naquele mesmo vaso antes de Patrícia nascer. Esse manjericão ainda está aqui, ela disse. Está, eu disse. Já morreu 3 vezes e voltou. Não é tipo de planta que desiste fácil. Ela sorriu. É da família. Tomamos o café. Comemos o bolo. O sol da tarde entrou pela janela da cozinha daquele jeito específico de fim de tarde em Fortaleza, que faz tudo parecer mais dourado do que é. Ou talvez seja exatamente dourado. E a gente é que não presta atenção no resto do dia. Antes de ir embora, Patrícia ficou parada na porta por um segundo. Pai. Oi. Obrigada por ter ido a Maragogi. Eu não disse nada por um momento. Obrigada por ter feito daquele jeito. Sem drama,
sem cobrar, sem me fazer sentir pior do que eu já estava me sentindo. Só aparecendo, só estando lá. Às vezes, a coisa mais certa que você pode fazer é exatamente essa: aparecer, estar lá. Não com discurso, não com lista de erros alheios, não com o peso de quem tem razão e quer que isso seja reconhecido. Só com a presença de quem ama e não vai embora. É o que pai faz, eu disse. Ela me abraçou na porta daquele jeito que ela abraça quando está sendo ela mesma de verdade, sem gerenciamento, sem pressa. Depois, foi embora pela escada com aquele passo que é da Marlene, aquele passo firme de quem sabe para onde está indo. Fechei a porta. Fui até a varanda. O sol estava quase no horizonte, daquele laranja que em Fortaleza dura pouco, mas não esquece de aparecer todo dia. Sentei na cadeira da Marlene e fiquei ali por um tempo que não sei quanto foi, com o barulho da cidade lá embaixo e o silêncio de um apartamento que não era mais silêncio de solidão. Era silêncio de quem está bem onde está. Isso basta. Na maioria dos dias, isso basta. Quero te perguntar uma coisa antes de encerrar essa parte da história. Você já esteve numa situação em que alguém que você ama muito foi cedendo aos poucos para um padrão que te diminuía? E você ficou quieto porque não queria forçar, não queria criar conflito, não queria parecer o difícil da história? Se sim, eu sei exatamente como é isso. O silêncio que vem de amor é diferente do silêncio que vem de resignação. O primeiro é uma escolha ativa, de quem espera o momento certo com propósito. O segundo é uma erosão, de quem foi perdendo espaço sem perceber até olhar para o lado e ver que o espaço sumiu. Eu quase deixei o segundo silêncio virar o primeiro. O que me salvou não foi coragem de confronto. Foi a recusa simples de aceitar que meu lugar era do lado de fora de uma viagem que incluía o meu neto. Essa recusa não precisou de grito, não precisou de acusação. Precisou só de um telefonema para Rogério e de uma passagem de avião. E de saber que o dono do hotel onde eles tinham reservado era eu. A vida às vezes organiza as coisas com um senso de ironia que nenhum escritor consegue planejar. Você trabalha décadas construindo algo que parece não ter relação nenhuma com sua vida pessoal. E então, um dia, aquela construção aparece exatamente no lugar certo, na hora certa, para te dizer o que você precisava lembrar sobre você mesmo, que você existe, que o que você fez com as mãos e com os anos ficou em pé. E que nenhum genro, por mais articulado que seja, pode apagar o que foi construído antes dele chegar. Na próxima parte, vou te contar sobre a viagem a Juazeiro do Norte, sobre o Daniel vendo pela primeira vez a rua onde o avô cresceu, sobre a casa de tijolo da minha mãe, que ainda está de pé, cuidada pela minha irmã mais nova que nunca foi embora. E sobre o momento em que o Fábio parou no meio daquela rua de interior e ficou em silêncio por um tempo, que disse mais do que qualquer palavra que ele poderia ter dito. Essa parte vem já. Mas se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, faz isso agora. Porque as histórias que importam merecem ser ouvidas até o fim. Juazeiro do Norte fica no sul do Ceará, numa região que o povo de lá chama de Cariri, que em tupi significa algo próximo de água que sai da terra. E faz sentido. É um lugar que insiste em existir numa região que o sol tenta secar. E existe com uma obstinação que quem nasceu lá carrega para onde vai. Eu carrego faz 53 anos. A viagem foi marcada para o mês de novembro, época em que o interior do Ceará tem aquele calor seco que não engana ninguém, mas que eu prefiro ao calor úmido do litoral, porque é honesto. Não disfarça o que é. Só é o que é, sem enrolação. Fomos eu, Patrícia, Fábio e o Daniel. Carro alugado em Fortaleza, pouco mais de 500 quilômetros pela BR-116, aquela estrada que corta o estado de norte a sul, com aquela paisagem de caatinga que para quem não conhece parece árida, e para quem conhece é a coisa mais viva que existe, só vive de um jeito diferente do que a gente está acostumado a reconhecer como vida.
O Daniel ficou na janela o percurso quase todo. Nunca tinha visto Caatinga de perto. Ficou com aquela expressão de criança que está processando um tipo de beleza que não entra nas categorias que já tem. Então, precisa criar uma categoria nova. Vovô, as árvores estão com galhos, mas sem folha, ele disse numa hora, com aquela voz de quem está descrevendo uma descoberta científica. É porque está seco agora, eu disse. Mas quando chove, em poucas semanas elas ficam completamente verdes. É muito rápido. A Caatinga guarda tudo o que precisa embaixo da terra esperando a chuva. Ele ficou olhando para o lado por mais um tempo. Igual a mim quando acordo, ele disse. Também demoro para ficar verde. Patrícia riu. Fábio riu. Eu ri também. Daquele riso que é genuíno e ao mesmo tempo está pensando, esse menino vai ser especial. Já é. Chegamos em Juazeiro no início da tarde. O sol estava no meio do céu com aquela luminosidade específica do interior nordestino que bate diferente do sol do litoral. Mais direto, mais sem piedade, mais honesto. Entrando na cidade, fui vendo as coisas que a memória guarda de um jeito diferente do que a realidade apresenta. A cidade tinha crescido. Tinha avenida onde tinha terra batida. Tinha prédio onde tinha casa baixa. Tinha sinal de trânsito, onde eu cruzava de bicicleta, sem olhar para os dois lados. Mas tinha coisas que continuavam exatamente iguais. O barulho, o cheiro, aquela qualidade específica do ar do Cariri, que é diferente de qualquer outro ar que já respirei. E as pessoas, que têm um jeito de andar e de olhar que não muda com o tempo, porque vem de muito antes do tempo que eu conheço. Pai, Patrícia disse enquanto entrávamos pela cidade. Como era aqui quando você saiu? Menor, eu disse. E maior? Ela me olhou. Menor em tamanho, maior em peso. Quando você tem 18 anos e vai embora de um lugar, esse lugar ocupa mais espaço dentro de você do que qualquer cidade que você vai conhecer depois. Porque é o primeiro. E primeiro é sempre maior. Fábio, que estava dirigindo, ficou em silêncio por um momento com aquela expressão de quem está guardando o que ouviu para pensar depois. Chegamos à rua onde eu tinha crescido no fim da tarde. Uma rua de bairro simples, casas baixas, calçada estreita. Uma amendoeira velha que ficava na esquina e que eu apostaria que estava lá desde antes de eu nascer, e vai continuar depois que eu for. A casa da minha mãe, que hoje é da minha irmã Norma, a mais nova dos 7, que nunca foi embora porque alguém precisava ficar, e ela decidiu que seria ela, está pintada de amarelo claro. Era branca quando eu morei. Norma pintou de amarelo uns 10 anos atrás, dizendo que branco ficava sujo rápido demais com a poeira do Cariri. Ela estava na porta esperando. Norma tem 64 anos. É a minha irmã mais nova, mas tem o jeito mais velho de todos nós. Aquele jeito de quem ficou cuidando da casa dos pais e aprendeu que cuidar é o trabalho mais sério que existe e o menos reconhecido. Nos abraçamos. Aquele abraço de irmão que tem mais história do que qualquer conversa consegue caber. Ela pegou o Daniel nos braços antes de qualquer outra coisa, com aquela naturalidade de mulher que criou filho e neto e entende que criança é a melhor parte de qualquer visita. Você é a cara do avô quando ele tinha essa idade, ela disse para o Daniel. O Daniel olhou para mim com os olhos arregalados, como se aquilo fosse a informação mais interessante que alguém tinha dado para ele em toda a vida. Entramos na casa. Aquela casa tem um cheiro que não tem nome, mas que eu reconheceria de olhos fechados em qualquer lugar do mundo. É o cheiro de tijolo velho, de madeira de janela, de comida que foi feita por décadas naquela cozinha e impregnou as paredes de um jeito que nem reforma tira. É o cheiro de infância que não foi fácil, mas foi real, que é o único tipo de infância que a maioria das pessoas tem e que só entende o valor de muito depois. Fábio entrou depois de mim. Vi ele parar um segundo na sala, olhando ao redor com aquela atenção de quem está tentando entender o que está vendo além do que aparece. A sala é pequena. Uma televisão velha que a Norma não troca porque funciona. Um sofá que é novo, mas foi comprado com o estilo do sofá de sempre.
Uma parede com fotos que começa com os pais e vai descendo pelos filhos, netos, bisnetos. Aquela parede de família que cresce para o lado quando acaba espaço na vertical. Eu estava em várias daquelas fotos. Na foto de Natal de 74, quando eu tinha 12 anos. Na foto de formatura de um curso técnico de 18. Na foto do casamento com a Marlene, que a minha mãe tinha enquadrado numa moldura dourada e colocado no centro da parede como se fosse o ponto de maior importância, e talvez fosse. O Daniel foi direto para a parede de fotos. Ficou estudando cada uma com aquela seriedade de 4 anos que dedica às coisas que acha importantes. Parou numa foto específica. Chamou para mim. Era eu com uns 16 anos, na frente da casa, de calça de tecido e camisa de botão que devia ser roupa de domingo pela postura com que eu estava usando. Magro, sério, aquele sério de adolescente que ainda não sabe que o mundo vai exigir muito mais do que a seriedade que ele tem disponível. "É você, vovô?" "Sou eu disse. "Você parece com o meu pai aqui." Olhei para Fábio, que estava a uns 2 metros de distância. Ele tinha ouvido. Ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que eu não sabia nomear direito, mas que continha algo de reconhecimento, de entendimento tardio. Norma serviu café e tapioca com queijo coalho, que ela faz da mesma forma que a minha mãe fazia, com a mesma receita, no mesmo tipo de frigideira de ferro que passa de geração em geração, naquela casa como se fosse herança mais valiosa que qualquer imóvel. Sentamos todos à mesa da cozinha. Mesa de madeira escura, 4 cadeiras que eram 6 quando todos os filhos estavam em casa. A janela aberta, o barulho da rua, o cheiro do cariri entrando com a brisa de fim de tarde. Norma contou histórias. Do pai que era pedreiro e tinha ensinado cada filho a misturar argamassa antes de ensinar a escrever, porque, segundo ele, saber construir era mais urgente do que saber ler. Da mãe que guardava dinheiro debaixo do colchão, não por desconfiança de banco, mas porque queria sentir fisicamente o quanto tinha guardado, contar com as mãos antes de dormir. Dos 7 filhos que foram saindo um a um para diferentes cidades e diferentes vidas, cada um levando um pedaço daquela cozinha dentro de si, de um jeito que nenhum deles consegue nomear completamente, mas todos reconhecem quando o encontram num cheiro ou num sabor, ou num jeito específico de dobrar toalha de mesa. Fábio ficou quieto durante quase toda essa parte. Não o quieto de desconforto. O quieto de quem está ouvindo algo que está mudando o tamanho de uma coisa dentro da cabeça dele. Na hora que a Norma contou sobre o dinheiro debaixo do colchão, sobre os 200 cruzeiros que minha mãe tinha guardado para mim sem me contar, Fábio me olhou de uma forma que eu vi a conta sendo fechada dentro dele. A conta de quem finalmente entendeu a origem do número, de onde vinha o hotel, de onde vinha a poltrona do lobby de Maragogi, de onde vinha o homem sentado naquela poltrona com a xícara de café levantada. Tudo tinha começado em 200 cruzeiros debaixo de um colchão nessa casa. Depois do café, enquanto o Daniel dormia no quarto que tinha sido do meu irmão mais velho e que a Norma tinha preparado com travesseiro extra assim que soube que o bisneto vinha, saí para dar uma volta pela rua sozinho. Andei devagar, do jeito que se anda numa rua que você conhece de cor, mas que está relendo depois de muito tempo. A amendoeira da esquina estava lá, maior do que eu lembrava, com aquela sombra generosa que a amendoeira faz quando cresce sem ninguém cortar. 2 meninos jogavam bola no fim da rua com aquela determinação de fim de tarde. Aquela hora em que a luz está indo embora e a brincadeira fica mais séria porque o tempo está acabando. Parei na calçada em frente à casa, olhando para ela por um momento. Pensei nos 18 anos que passei dentro daquelas paredes, nos cheiros, nos barulhos, nas brigas de irmão que a gente acha o fim do mundo na hora e ri quando lembra décadas depois. Pensei na minha mãe levantando cedo para lavar roupa antes de ir fazer a comida de outros. Pensei no meu pai voltando da obra com cal nas mãos e ensino de vida misturado com o cansaço. Pensei nos 200 cruzeiros. Naquele gesto da minha mãe,
de guardar sem contar, de preparar para o filho ir embora sem fazer drama do ir embora, de colocar o dinheiro na mão na última manhã com aquela calma de quem sabia que estava dando o que tinha e sabia que era suficiente. Não era suficiente no sentido financeiro. Era suficiente no sentido de que era tudo o que ela tinha, e tudo o que ela tinha era para mim. Isso é o tipo de coisa que você carrega para sempre. Ouvi passos atrás de mim. Virei. Era Fábio. Ele tinha vindo sozinho, sem avisar, naquele gesto de quem decidiu alguma coisa antes de ter as palavras para explicar a decisão. Ficou ao meu lado olhando para a casa por um tempo sem falar. Depois disse: eu cresci numa casa com um quintal grande em Fortaleza. 2 empregadas. Carro novo a cada 3 anos. Fui para a escola particular, faculdade particular, primeiro emprego arranjado pelo meu pai. Fiquei quieto. E passei os últimos anos tratando o senhor como se fosse menos do que eu, porque o hotel que o senhor construiu era menor do que o meu escritório no centro de Fortaleza. Aquele foi o momento de honestidade mais direta que Fábio tinha tido comigo desde que eu o conhecia. Não honestidade de pedido de desculpa. Honestidade de diagnóstico. Aquela que é mais difícil porque não espera resposta. Só precisa ser dita. Fábio, eu disse devagar. O tamanho do que alguém construiu não se mede pelo tamanho da construção. Se mede pelo tamanho do que havia antes. Ele ficou em silêncio. Antes do Miramar, havia uma mochila de lona e 200 cruzeiros. Antes do seu escritório, havia uma família que não precisou de mochila nenhuma. Não disse aquilo com amargura. Disse como fato. Porque era fato. E fato, dito sem raiva, tem um peso diferente de acusação. Fábio ficou olhando para a casa amarela por um tempo. Depois disse: o senhor tem razão. 3 palavras. Mas ditas daquele jeito, com aquela voz sem defesa, valeram mais do que um discurso longo. Voltamos para dentro juntos. Naquela noite, dormimos todos na casa da Norma. Ela preparou os quartos com aquela eficiência de quem sabe receber sem fazer cerimônia, que é o melhor tipo de hospitalidade que existe. Deitei na cama do meu quarto de infância, que hoje tem colchão novo, mas as mesmas dimensões de sempre, e olhei para o teto por um tempo. 53 anos desde que saí com aquela mochila de lona. 2 hotéis. Uma filha. Um neto. Uma vida que não foi fácil e foi inteiramente minha. E naquela cama, naquele quarto, naquela casa de tijolo que o meu pai construiu e que a minha irmã mais nova cuida, eu dormia de volta ao começo. Não para ficar, para lembrar, para trazer o começo para o presente e mostrar para as pessoas que eu amava de onde tudo tinha vindo. Fechei os olhos com o cheiro do cariri pela janela aberta. Dormi de um jeito que não dormia fazia muito tempo. Fundo, quieto, sem interrupção, aquele sono de quem está no lugar certo. No dia seguinte de manhã, levamos o Daniel até o horto do Padre Cícero, que fica no alto de um morro de onde se vê a cidade inteira. Quem não é do Ceará talvez não conheça o Padre Cícero, mas para quem é do Cariri, ele é presença constante, aquela figura de padre do início do século XX que virou símbolo de uma região inteira de um jeito que mistura fé, história e identidade numa coisa só que não tem nome separado. A estátua do Padre Cícero tem 27 metros de altura. Do alto do morro, com a cidade lá embaixo e o Cariri se estendendo até onde o olho alcança, você entende por que as pessoas daqui têm aquela teimosia de existir. Não é obstinação de quem não aceita a realidade. É a certeza de quem conhece a própria terra e sabe que ela sustenta. O Daniel ficou de boca aberta olhando para a estátua por um tempo, que foi o mais quieto que eu o vi ficar em toda a viagem. Depois virou para mim e perguntou: quem é ele, vovô? É um padre que viveu aqui muito tempo atrás e cuidou das pessoas desta região quando ninguém mais cuidava. O Daniel ficou olhando de volta para a estátua por mais um tempo. Parece você, ele disse. Patrícia olhou para mim. Eu olhei para ela. E os dois ficamos em silêncio por um segundo, com aquilo entre nós. Não era comparação exata. Padre Cícero era Padre Cícero,
e eu era eu, e seria presunção de minha parte aceitar aquilo como equivalência direta. Mas o que o Daniel estava vendo, com 4 anos, e aquela percepção de criança que enxerga sem filtro, era algo que eu entendi naquele momento no alto do horto, que para ele eu era a figura que cuida, o que aparece, o que fica, o que estava na poltrona do lobby quando ninguém esperava, não para impressionar, mas para não aceitar ser invisível. E que cuidar não precisa de 27 metros de altura, só precisa de presença. Voltamos para Fortaleza no dia seguinte. A viagem de volta foi mais quieta do que a de ida, aquele silêncio de fim de experiência que está sendo processada. O Daniel dormiu quase o caminho todo, desta vez de verdade, e não de sonolência de viagem. Dormiu profundamente, com a bochecha encostada no vidro e aquela respiração calma de criança completamente satisfeita com o dia que teve. Fábio dirigiu em silêncio por um tempo longo. Na metade do caminho, numa parada que fizemos num posto da beira da estrada para café e banheiro, ele ficou olhando para a caatinga pela janela do posto por uns 2 minutos antes de voltar para o carro. Não disse nada sobre o que estava pensando. Não precisava. Eu sabia. Estava vendo a caatinga e entendendo o que o Daniel tinha entendido no caminho de ida, que aquelas árvores sem folha não estavam mortas, estavam guardando, esperando a hora certa, prontas para ficar completamente verdes em poucas semanas quando a chuva chegasse. É assim que certas pessoas são. É assim que eu sou. Chegando em Fortaleza no fim da tarde, Fábio parou o carro na frente do meu prédio. Desci com a mala pequena. O Daniel acordou na hora certa, como se soubesse, e abriu a janela para se despedir. Tchau, vovô. Quando a gente vai de novo? Em breve, eu disse. Semana que vem? Patrícia riu. Não é bem assim, Daniel. Por que não? Fiquei olhando para aquele menino por um segundo. Aquele sorriso de 4 anos que não entende por que as coisas precisam ter intervalo entre elas quando são boas. Semana que vem o vovô vai no almoço de domingo, eu disse. Pode ser? Ele aprovou com aquela seriedade de quem acabou de fechar um contrato importante. Me despedi de Patrícia com um abraço que tinha a semana inteira dentro. Me despedi de Fábio com um aperto de mão que continuava sendo o aperto novo, o que não mede, o que está começando. Entrei no prédio, subi de elevador, abri a porta do apartamento, o cheiro de casa, a cadeira da varanda, o manjericão na janela da cozinha com aquela teimosia de planta que morre e volta porque não é tipo que desiste fácil. Coloquei a mala no quarto. Fui para a varanda. Sentei. Fortaleza lá embaixo, barulho de cidade de fim de dia, o azul do Atlântico visível entre os prédios daquele ângulo específico que só existe da minha varanda. Marlene escolheu esse apartamento por causa desse ângulo. Disse que queria ver um pedacinho de mar todo dia, para não esquecer que o mundo era maior do que o dia a dia fazia parecer. Eu nunca vendi esse apartamento. Nunca vou vender. Fiquei na varanda até o sol ir embora. Até o azul do mar no horizonte virar roxo e depois escuro. E depois desaparecer na noite de Fortaleza que se acende de luzes de uma vez. Como se a cidade não soubesse fazer as coisas aos poucos. Pensei no que tinha acontecido nos últimos meses. No Miramar, na poltrona do lobby, no rosto do Fábio mudando de cor, na conversa de Patrícia de manhã, no Daniel na varanda olhando a chuva, no horto do Padre Cícero, na casa amarela de Juazeiro, na cama do meu quarto de infância, nos 200 cruzeiros. Pensei na Marlene que não estava para ouvir nada disso, e que de alguma forma eu sentia que sabia de tudo mesmo assim. E pensei numa coisa que só ficou clara para mim naqueles últimos meses, depois de tudo, que a dignidade de um homem não é um estado que você alcança e mantém sem esforço. É uma prática diária. É a escolha, renovada toda manhã, de não aceitar ser invisível, de aparecer, de estar na poltrona com a xícara de café quando alguém abre a porta esperando encontrar outro ar. Não por orgulho, por amor. Amor pela filha que cedeu em partes pequenas e foi encontrando o caminho de volta.
Amor pelo neto que quer ter um hotel quando crescer e por enquanto precisa aprender a nadar. Amor pelo genro que foi a Juazeiro e ficou olhando para a caatinga num posto de beira de estrada, processando uma lição que nenhuma faculdade ensina. E amor por mim mesmo, que é a parte mais difícil, que é a que a gente deixa para o fim sem precisar, que é a que garante que todas as outras partes continuem em pé. Levantam da varanda. Fui à cozinha, fiz café, fui regar o manjericão que estava precisando e fiquei um tempo ali, na cozinha, com o cheiro de café e de planta molhada, com o barulho de Fortaleza lá fora, com a vida que eu construí do zero com as próprias mãos em volta de mim. Suficiente. Mais do que suficiente. Se essa história tocou em algo que você carrega, eu quero saber. Escreve nos comentários o que você sentiu, o que viveu, o que te fez lembrar de alguém. Porque às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinho, tanto quanto precisa ouvir que a história teve um final digno. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, faz isso agora. Toda semana tem uma história nova, uma história real, que dói, que ensina, que deixa algo dentro de você que vale mais do que entretenimento passageiro. Eu sou Sebastião, tenho 71 anos. Saí de Juazeiro com uma mochila de lona e 200 cruzeiros. E enquanto tiver história para contar, eu conto. Deixa eu te contar uma última coisa antes de fechar essa história. Uma coisa pequena que aconteceu semanas depois da viagem a Juazeiro e que ficou comigo de um jeito que as grandes coisas às vezes não ficam. Numa tarde de sábado, o Fábio apareceu no meu apartamento sozinho, sem a Patrícia, sem o Daniel. Bateu na porta com aquele bater de quem não tem certeza se está sendo bem-vindo, mas veio assim mesmo. Abri. Ele estava com uma caixa na mão. Trouxe uma coisa, ele disse. Entrou. Sentou na mesa da cozinha sem precisar ser convidado, que foi a primeira vez que isso aconteceu. Aquele gesto de quem se sente em casa de verdade, em vez de visitar. Abriu a caixa. Dentro havia um livro grosso, com capa dura, sobre a história da hotelaria no Nordeste do Brasil. Daqueles livros de pesquisa acadêmica que a maioria das pessoas nunca lê, mas que existe porque alguém se dedicou anos a registrar o que outros descartaram como detalhe pequeno. Achei numa livraria de sebo em Fortaleza. Ele disse, tem um capítulo sobre canoa quebrada nos anos 80 e 90, sobre as primeiras pousadas que abriram quando o turismo chegou. Fui olhando os nomes. Abri o livro numa página marcada com um pedaço de papel. O nome estava lá. Pousada Vista Mar, Canoa Quebrada. Fundada em 1992, proprietário Sebastião Moura Cavalcante. Descrita como uma das primeiras pousadas boutique do litoral cearense a adotar padrões de atendimento diferenciado para turistas internacionais. Fiquei olhando para aquele parágrafo por um tempo. Não porque era grande coisa. Não era. Era um parágrafo num livro que pouquíssimas pessoas leram. Mas era o meu nome. Num livro. Registrado por alguém que não me conhecia e que tinha encontrado o que eu fiz e achou que valia ser documentado. Olhei para o Fábio. Por que você trouxe isso? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse com aquela voz que estava ficando cada vez mais sem armadura. Porque eu queria que o Senhor soubesse que eu sei, que eu entendi, que o que o Senhor construiu não começa no Miramar. Começa antes do Miramar. E está registrado. Fechei o livro com cuidado. Coloquei na mesa entre nós. Fábio, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você tratava o meu trabalho como se fosse menos? Ele demorou para responder. Não porque estava escolhendo as palavras para parecer melhor do que era. Estava escolhendo as palavras para ser honesto de verdade, que é mais difícil. Porque cresci num ambiente onde o que você tem importa mais do que o que você fez para ter. Onde o cargo conta mais do que a história. E porque quando conheci a Patrícia, o senhor era o pai dela com 2 hotéis no litoral. E eu achei que entendia o tamanho disso sem precisar entender a origem. Pausou.
Eu estava medindo pelo resultado sem medir pelo caminho, e o caminho do Senhor é o que dá tamanho ao resultado. Ficamos em silêncio por um momento. Depois eu disse: o Daniel vai crescer ouvindo as duas coisas, o resultado e o caminho. Isso depende de você tanto quanto de mim. Ele assentiu. Eu sei. Ele disse: eu quero isso. Fiz café. Os dois ficamos na mesa da cozinha por mais 1 hora, conversando sobre coisas que não tinham sido conversadas antes, porque não havia espaço. Sobre os planos do Fábio para a carreira, que eram maiores do que eu imaginava e mais honestos do que ele mostrava. Sobre as dúvidas que ele tinha sobre ser pai. Sobre como criar o Daniel num mundo que era diferente do mundo em que ele tinha crescido. Sobre o que ele queria que o filho aprendesse, que ele mesmo tinha levado tempo demais para aprender. Aquela tarde na minha cozinha foi a primeira conversa de sogro e genro que tivemos de verdade, não educada, de verdade, com as partes difíceis na mesa junto com o café. Antes de ir embora, ele pegou o livro da mesa e me devolveu. É do Senhor? Ele disse. Eu sei que é meu, eu disse. Por isso você pode guardar. Ele me olhou por um segundo. Depois, entendeu. Guardou o livro debaixo do braço e foi embora pela escada com aquele passo que estava ficando menos calculado, mais solto, mais dele de verdade. Fechei a porta. Fui até a varanda. O sol estava no mesmo lugar de sempre. O pedacinho de Atlântico no horizonte estava da cor que estava. O manjericão estava precisando de água de novo. Fui buscar o regador. Reguei devagar, como Marlene ensinava. Não de uma vez só, mas aos poucos, deixando a terra absorver antes de dar mais. A planta que morre e volta. A caatinga que guarda embaixo da terra esperando a chuva. O silêncio de homem que construiu a vida que quis e não aceita ser invisível. Tudo a mesma coisa. Tudo resistência que parece quietude até chegar a hora de ser verde de vez. Eu tenho 71 anos. E ainda tem muito verde pela frente. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem às vezes quando conto essa história, ou partes dela, para amigos mais próximos, ou para gente que conheci ao longo dos anos no negócio hoteleiro. A pergunta é: você se arrependeu de ter ido a Maragogi? De ter aparecido sem avisar? A resposta é não, sem hesitação. Mas o que me pergunto é diferente. Me pergunto se teria chegado no mesmo lugar de um jeito diferente. Se tivesse ligado para a Patrícia no dia seguinte à noite da exclusão e dito diretamente: filha, o que você fez machucou. Se tivesse colocado o peso daquilo em palavras antes de precisar de uma semana inteira num hotel de Maragogi para demonstrar o que palavras poderiam ter dito. Talvez sim. Talvez fosse mais direto, mais rápido, menos dramático no sentido cênico, mas provavelmente menos eficaz. Porque tem coisas que palavras não carregam do mesmo jeito que a realidade carrega. A Patrícia, ouvindo-me explicar que me sentia excluído, teria processado aquilo de um jeito. A Patrícia, abrindo a porta do hotel e me vendo sentado com o café, processou de outro jeito completamente. O segundo chegou mais fundo. Não porque foi surpresa, porque foi verdade tornada visível de uma forma que não dava para ser descartada como exagero de pai sensível. E o Fábio, que foi ao Juazeiro e ficou parado no posto de beira de estrada, olhando para a Caatinga, não é o mesmo Fábio que teria ouvido qualquer conversa que eu tivesse com ele antes daquela viagem. Aquela paisagem fez um trabalho que palavra nenhuma teria feito da mesma forma. Isso não é argumento para não falar. É argumento para entender que às vezes a ação diz o que o discurso não alcança. Eu fui criado por pessoas que não tinham muita palavra sobrando. Meu pai voltava da obra e ensinava pelo que fazia, não pelo que dizia. Minha mãe colocou 200 cruzeiros na minha mão numa manhã de cedo, e aquele gesto disse mais do que qualquer despedida que ela poderia ter formulado. Aprendi a ouvir o que não é dito. E aprendi a dizer com ação o que a voz não dá conta. Ir a Maragogi foi isso. Não foi plano sofisticado. Foi a versão adulta e de 71 anos do menino de 18 que saiu de Juazeiro com uma mochila de lona, sem saber o que ia encontrar.
mas sabendo que ficar não era opção. Ficar de fora da viagem por escolha alheia não era opção. E o hotel que eu encontrei quando cheguei lá era meu, o que foi a ironia mais bonita que a vida me deu desde muito tempo. Não planejada, só real. Às vezes a vida faz isso. Organiza as coisas com uma precisão que nenhum plano alcança. Você trabalha décadas num caminho que parece não ter relação com nada além do trabalho. E então, um dia, aquele caminho passa exatamente pelo lugar que você precisava que passasse. Eu trabalhei. O caminho passou. O resto foi só aparecer. Se você que está ouvindo essa história está num momento em que sente que o lugar que lhe pertence foi ocupado por alguém que não te vê, ou que você foi sendo deixado de lado em partes pequenas que pareciam administráveis, mas que juntas formaram uma distância que já é grande demais. Eu te digo o seguinte, com toda a convicção dos meus 71 anos: não desapareça. Não aceite o silêncio de quem cedeu como se fosse concordância com a exclusão. Não precisa de drama. Não precisa de confronto que machuque sem construir nada. Só aparece do jeito que você é, com o que você construiu, com a história que você carrega. Porque quem tem história real, construída com trabalho real, não precisa provar nada. Só precisa estar presente para que a realidade se prove sozinha. Eu sou Sebastião Moura Cavalcante. Saí de Juazeiro do Norte, com uma mochila de lona e 200 cruzeiros guardados debaixo do colchão, por uma mãe que nunca me disse que ia guardar. Tenho 2 hotéis, uma filha que tem o jeito da mãe, um genro que foi ao Juazeiro e voltou diferente, e um neto de 4 anos que quer ter um hotel quando crescer e está aprendendo a nadar. É mais do que suficiente. É tudo. Antes de ir embora de verdade, deixa eu te perguntar algo que essa história toda me fez pensar. Você tem alguém na sua vida que construiu muito com pouco e que às vezes é tratado como se o que construiu fosse menos do que é? Um pai, uma mãe, um avô, um amigo que veio de longe com pouco na mão e chegou longe com o que fez? Escreve nos comentários. Conta sobre essa pessoa. Porque às vezes o que alguém mais precisa não é que você resolva um problema, é que você veja o que eles construíram e diga em voz alta que viu. Todo mundo merece ser visto, especialmente quem construiu sem que ninguém precisasse pedir. Obrigado por estar aqui até o fim. Se essa história ficou em você de alguma forma, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Não porque vai viralizar, porque às vezes a história certa chega na hora certa para a pessoa certa. E se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Até a próxima história.